E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner Tomazoni, este aqui é o canal Tragicômico. Já deixa um like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Bom, então esse aqui é o vídeo da Midori, que fala por que os coreanos odeiam tanto assim o feminismo. Por que será? Vocês têm alguma ideia? Vocês têm algum palpite? Vamos descobrir. Por que os coreanos odeiam tanto o feminismo? Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Midori, estou muito feliz de trazer esse vídeo aqui pra vocês. Tudo bem, é um Midori? assunto que eu Comigo queria tudo falar bem. já há bastante tempo, demorei pra escrever o roteiro, mas vamos lá. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o feminismo na Coreia do Sul, mas especificamente por que os coreanos odeiam tanto o feminismo. Esse assunto é debatido já há alguns anos na Coreia e ele vem se transferindo aí pra bolha do entretenimento, então a gente vê idols sendo canceladas, atrizes também sendo consideradas feministas e tendo que se pedir desculpa, mulheres criticadas por terem o cabelo curto, isso aí ser um símbolo feminista, e também o tal símbolo anti-homem, misógino, feminista, que nós vamos falar aqui. Mas por favor, deixa o like, porque eu sei que vocês esquecem de deixar o like depois. Também, se você gosta do assunto Coreia do Sul, Ásia, se inscreva no canal. Mal começou, eu já tô com vontade de virar fã de K-pop, virar ARMY, sei lá. O feminismo, ele é discutido há poucos anos na Coreia do Sul, e essa introdução do feminismo no país nunca foi muito bem aceito. Se você digitar no YouTube, você vai encontrar aí vídeos de 2018 de mulheres falando o que é feminismo, diferenciando do feminismo radical. Bom, vamos ver aqui. Putz, parece grave, hein? Dá pra ver que eles realmente não suportam. Olha só esse aqui. Vocês não estão de cara com isso? Ousadia, hein? Título ousado esse. Falando um pouco sobre o lado da mulher na sociedade, e esses vídeos são extremamente odiados. Qualquer vídeo que você procurar sobre feminismo na Coreia, no YouTube, vocês vão ver que tem uma porcentagem enorme de dislike. É, isso aqui vocês entendem, né? Eu também entendo. Mas sabe o que é engraçado? É que, bom, isso também acontece aqui bastante. Comercial lacrador, eu tô tentando lembrar, mas vários comerciais lacradores que ganharam bastante destaque, que repercutiram muito nos últimos tempos, eu até trouxe alguns aqui pro canal, também tiveram uma reprovação muito grande, né? Tipo, as pessoas elas estão cansando de tanta lacração assim. Então teve aquele comercial, era de marca de desodorante, se eu não me engano, que estava ensinando que os homens não podiam ser tão tóxicos. Tem comercial lacrador da Nike, era da Gillette, acho, tinha um comercial lacrador da Gillette. Cara, só dislike, só dislike. Então, parece que cada vez mais as pessoas estão se incomodando com, no mínimo, a forçação de barra em cima desse discurso. Mas, na minha visão, a Coreia do Sul é um país bastante conservador e capitalista, então parece fazer sentido que eles não tenham uma adesão tão grande, né, ao discurso feminista. É interessante ver aqui a reprovação. Bastante view, né? Como, por exemplo, o vídeo de uma estudiosa chamada Son Hye-jun. Ela é escritora de um livro sobre igualdade de gênero e o vídeo dela tem 80% de dislike. Eu não sei sobre os bastidores dela, se ela teve exposed, se por trás ela fala coisas absurdas, mas baseando apenas no que... Não precisa ser por trás, né? Se ela defende o feminismo, ela fala coisa absurda na frente mesmo. Que ela diz no vídeo, ela fala sobre o feminismo das mulheres jovens, que dá sim pra ser amiga de uma feminista. Ela diz que a discussão é sobre o lado da mulher na sociedade e não sobre odiar homem. Ela também discute sobre feminicídio e todo o discurso dela não é feminista radical, e o vídeo tem 80% de dislike. Aliás, esse vídeo... O que é feminismo? Pra mim, feminicídio já é uma ideia muito radical, né? Uma ideia de que o homicídio passional, quando feito contra a mulher, precisa ser tratado de uma forma diferente, sendo que ele acontece em proporções muito parecidas com os homens também. Você está discriminando os sexos. Por que isso não é radical? Ele tem legendado em inglês, todos os links, fontes e tal, vou deixar tudo na descrição. Então nesse vídeo ela fala um pouquinho sobre por que os jovens coreanos odeiam tanto o feminismo. E uma das falas deles é porque o feminismo não deixa mais homens e mulheres serem amigos como eram antigamente. E a opinião da estudiosa Son Hye-jun é que isso não é verdade. Ela diz que pode ser que pareça isso por as mulheres estarem falando mais a opinião delas e alguns homens não gostarem disso. Outro argumento dito por esses jovens é que a taxa de divórcio aumentou por causa do feminismo. E o que a pesquisadora fala é que muitos casais, principalmente na casa dos 60 anos, eles se divorciam
divorciam porque as mulheres, quando casaram, elas eram mais quietinhas, só que com o passar dos anos, elas foram falando mais, foram dando mais opinião, e aí isso, cagando regra, né? causa o divórcio do casal. E outro argumento deles é que existe um artigo de 2017 que diz que o motivo da taxa de natalidade da Coreia ter diminuído é porque as mulheres inteligentes não se casam com homens inferiores a elas. E isso é culpa do feminismo, que faz elas focarem nelas mesmas, estudarem mais. E aí nisso, elas só querem casar com pessoas acima delas e não abaixo. E aí nisso, ninguém casa com ninguém. E aí não tem filho, não tem taxa de natalidade. E aí nesse vídeo ela começa a se perguntar por que as pessoas têm uma barreira tão grande em conhecer o feminismo, se parecem coisas de senso comum, como por exemplo, mulheres têm direito à educação e ao voto, as mulheres não pertencem aos homens, igualdade salarial, oportunidade de emprego, não significa não filme com câmeras escondidas, não cometa violência, não mate. E mesmo assim, com todo esse senso comum que a escritora diz, existe essa barreira. Assistindo esse vídeo... É porque nada disso é necessariamente feminismo. Todas essas pautas, elas são defendidas, debatidas, inclusive com argumentos muito melhores, dentro de outros campos ideológicos. Libertários e liberais defendem tudo isso com argumentos melhores, ao meu ver, né? Tipo, por que uma mulher não teria o direito de trabalhar ou de estudar, por exemplo? Para um libertário, isso nunca, sob nenhuma hipótese, vai fazer qualquer sentido, né? Porque ela é dona da própria sua autopropriedade, do próprio corpo, então ela é livre para fazer as suas escolhas. Se ela escolheu estudar, se ela escolheu trabalhar, ela deveria ter esse direito. Então não é uma pauta necessariamente feminista. Você absolutamente não precisa ser feminista para defender nada do que foi dito ali. Sabe, tipo... você não pode filmar alguém escondido. Sim, isso é invasão de privacidade, né? Ainda mais filmar numa situação íntima, sem o consentimento. Não precisa realmente ser feminista para concordar com isso. E esse já é um ponto. Então, todas essas pautas são de senso comum. Pois é, são defendidas por outros movimentos, por outras ideologias. Se você defende tudo isso que ela acabou de falar, você é feminista? Não. Você pode ser um liberal, você pode ser um libertário, você pode ser até mesmo um conservador que vê problema nessas coisas e, entende que não faz parte do conservadorismo se contrapor a, sei lá, uma mulher estudar, porque de fato não faz. Então, essas pautas são só a propaganda, né? O discurso de fachada que é usado para vender a ideia. O problema mesmo que faz com que o movimento tenha uma grande rejeição é o que está por trás disso. E aí você tem aquelas ideias basilares, que são ideias de ódio contra os homens, que começam a dizer que as mulheres vivem numa sociedade patriarcal e opressora que faz com que elas sempre sejam inferiorizadas. Essas ideias, querendo ou não, elas vão colocando na cabeça das seguidoras do feminismo que o homem é o vilão, que o homem está as oprimindo, então elas precisam combater essa opressão. Só que não é só a opressão sistêmica, não. Elas vão ver o homem como um inimigo, como um adversário. É daí que começam a surgir os problemas. Começam, né? E aí vai daí para pior, porque boa parte dessas pautas não visam, em última instância, a igualdade realmente entre homens e mulheres. Porque sempre vai acabar puxando um pouco mais pro lado das mulheres, porque é o elo frágil que precisa mais dessa proteção, né? Então, você não vai acabar tendo a igualdade como um objetivo final. Elas sempre vão acabar um pouco acima ou muito acima, dependendo do contexto. Por exemplo, elas vão se aposentar mais cedo. Por exemplo, elas vão ganhar um período maior de licença maternidade. Elas não vão precisar servir o exército. Então, não fica realmente equilibrado. Vídeo, lendo os comentários, eu percebi também que um dos motivos desse tanto ódio é pelo pensamento de que as feministas, elas exageram, falam como se não tivessem direito nenhum e já tem. E sim, muita coisa melhorou, mas ainda não tá bom, e por isso que a discussão continua. E agora nós vamos falar sobre esse tal movimento. Muita coisa melhorou, mas ainda não tá bom. Mas o que falta? Que é mais o que? Já tem, milhares de direitos a mais do que os homens. Ainda não tá bom. O que falta exatamente? Poder mostrar os mamilos em público sem ser atentado ao pudor? É o único direito por lei que não se tem, pelo menos aqui no Brasil. Ela tá falando lá da Coreia do Sul. Admito, não sei se lá os homens têm mais direitos do que as mulheres. Mas acho um tanto improvável. Sei lá, é porque aqui no Brasil é muito desequilibrado, né? As mulheres têm muito mais direitos do que os homens. São protegidas por várias leis a mais. Um crime contra uma mulher geralmente gera uma pena maior, e quando uma mulher comete um crime ela pega uma pena menor. Então, enfim, de várias formas a nossa sociedade já protege e privilegia as mulheres.
antifeminista que é muito forte na internet. E é justamente por causa dele que a gente trouxe esse vídeo aqui pro canal. Então, quanto mais estão falando sobre o feminismo na Coreia, maior fica o movimento antifeminista na internet. E com muita força, com um grande número de fãs e de seguidores. E eles se nomeiam como um grupo que luta pela justiça, o anti-ódio e pela verdadeira igualdade de gênero. Tão e certos. o jornal da CNN entrevistou o líder desse movimento e ele disse que o feminismo não é mais uma questão de igualdade de gênero, é sobre discriminação de gênero de uma maneira violenta e odiosa. E o líder desse grupo, ele começou esse movimento quando um empresário de 39 anos, ele foi condenado a 6 meses de prisão, quando ele pegou nas partes íntimas de uma mulher, e ele foi condenado sem provas e apenas com a palavra da vítima. E ele diz que a culpa dele ter sido preso, mesmo sem provas, foi o feminismo. É verdade. E, aliás, esse é um dos motivos de porque muitos jovens coreanos, eles ficam de saco cheio do feminismo, porque existe isso de ter falsas acusações de assédio. E, infelizmente, isso realmente acontece e deixa mulheres que realmente precisam de justiça prejudicadas. O homem da entrevista diz que chega até o ponto de, quando ele vai para bares e restaurantes, ele se senta longe das mulheres para evitar ser falsamente acusado de assédio sexual. Tá acontecendo cada vez mais. Mas, bom, gente, quando que começou exatamente a discussão sobre o feminismo na Coreia? Começou já há muitos anos, só que ele se intensificou bastante em 2016, quando uma garota ela foi assassinada em Gangnam, que é um bairro de Seul, no banheiro. 2016 é um ano decisivo. Engraçado ser esse mesmo ano, porque assim, no Ocidente, especialmente, 2016 foi um ano de ruptura. Foi quando os democratas, especialmente, começaram a radicalizar muito na agenda progressista. Então, toda a lacração desenfreada, ela começou em 2016. Tipo assim, já tinha antes. Por 2010 você já tem bastante coisa. Desde os anos 2000, já o processo de domínio cultural por parte dos democratas americanos, ele já vinha começando. Assim, tipo, os planos já estavam sendo colocados em prática. Mas 2016 foi um ponto de virada em muitas coisas. Vários estudos que eu vejo têm como o ponto onde tudo virou ali em 2016. Por exemplo, o Oliveira ele publicou um estudo de o número de falsos transexuais começou a aumentar radicalmente, superando o número de transexuais legítimos, por assim dizer, em 2016. Foi quando começou a aparecer muito falso positivo, digamos assim. Tem todo um estudo por trás disso. Também foi em 2016 que um outro estudo demonstrou que a mídia americana como um todo começou a dar muito mais palco para todo o discurso progressista e tal. Então, esse é um ano bastante importante aqui no Ocidente e, não sei se por coincidência, mas parece que no Oriente também teve lá o seu impacto, né? Quando uma garota ela foi assassinada em Gangnam, que é um bairro de Seul, no banheiro de um karaokê pelo simples fato dela ser uma mulher. O assassino ele disse depois que o motivo dele ter cometido o crime foi porque as mulheres sempre o ignoraram, então ele resolveu cometer o assassinato. E eu lembro muito desse caso porque eu morava na Coreia na época e foi algo que repercutiu bastante. E algumas amigas coreanas sabiam que eu gostava de sair, de ir pra balada, de ir pra... Isso é realmente um crime de ódio. Isso aqui é um exemplo que não tem muito como questionar, né? A própria justificativa dele. É realmente um dos poucos casos que você pode dizer, realmente, ele matou ela por ser mulher. Ela morreu por ser uma mulher. Foi vítima de um sociopata, um serial killer, sei lá, tipo, um cara completamente louco das ideias que cometeu esse crime. Porque geralmente, é bom pontuar, esses crimes de ódio contra as mulheres, que são usados como exemplo de feminicídio mesmo, são crimes passionais, né, que eu falei antes. É um crime onde o marido pega a esposa traindo, não consegue aguentar a situação, vai lá e mata ela. Só que esse tipo de crime também acontece ao contrário. A mulher pega o marido traindo, vai lá e mata ele. Ou por ciúmes, geralmente ciúmes e traição, né? Os homicídios passionais eles giram mais em torno dessas duas temáticas. Só que este caso é realmente diferente. Eu não tenho conhecimento, talvez exista em algum lugar do mundo, mas eu não tenho conhecimento realmente de um caso onde uma mulher que se sente rejeitada por todos os homens vai lá e desconta a sua frustração em um homem específico. Porém, também não é um caso comum, né? Aqui no Brasil eu não sei também de nenhum caso desse tipo. Os orientais também parece que eles reprimem muita coisa, né? Não sei se esse tipo de coisa talvez seja um pouco mais comum por lá. A festa de ir pra karaokê, que todo mundo vai. O karaokê é um lugar que é muito comum, então
foi mais um motivo de por que as pessoas se assustaram tanto. Asiáticos adoram esse karaokê. crime. E elas me alertaram, olha o que aconteceu, toma cuidado, nenhum lugar é seguro. E aí teve uma comoção e também a discussão de que aconteceu um feminicídio. E esse caso também trouxe outros tópicos que foram discutidos, como o movimento contra o assédio sexual, que é o hashtag #MeToo, que ficou famoso no mundo todo. E também muitos protestos contra câmeras escondidas e vingança virtual, que é quando alguém espalha os seus vídeos íntimos na internet. E esse movimento é chamado de My Life is Not Your Porn, que é Minha Vida Não É o Seu Pornô. E como assim protestos contra câmera de espionagem? É porque, infelizmente, existem microcâmeras que estão cada vez mais comuns na Coreia, em que eles colocam em locais públicos como banheiro, vestiário de loja pra você trocar de roupa, também em hotéis, quartos de hotéis, eles colocam Os asiáticos são malucos, né, velho? São microcâmeras, e essas microcâmeras, elas captam imagens em momentos íntimos ou trocando de roupa e tal, e eles colocam isso na internet, vendem, e isso infelizmente acontece, está cada vez mais comum. Quem assiste o Plantão da Midorão, que acontece todas as quintas-feiras às 20h30 aqui no canal, já sabe disso, porque é uma das notícias que eu já dei. E nele eu dou as notícias mais comentadas da Coreia da semana, então a gente fala sobre K-pop, sobre dramas e também sobre acontecimentos do país. E continuando falando sobre essa matéria da CNN, eles mostram um gráfico de uma pesquisa de 2018 e nesse gráfico diz que 76% dos homens na casa dos 20 anos e 66% dos homens na casa dos 30 se opõem ao feminismo. E também quase 60% dos homens na casa dos 20 anos pensam que a questão de gênero é a razão mais séria de conflitos e discussões no país. E o que os homens do movimento antifeminista mais têm em comum é o pensamento de que é injusto as mulheres não terem que se alistar no exército. O serviço militar na Coreia, ele é obrigatório, então um homem entre 18 a 33 anos, ele tem que ficar um pouco menos de 2 anos no serviço militar. Então ele tem que parar a faculdade, trabalho, ele tem que ficar esses 2 anos no exército. E isso acontece desde o início da Guerra da Coreia, que foi a guerra que aconteceu a separação da Coreia do Sul e a Coreia do Norte. É um assunto muito complexo que pode ser para outro vídeo. E uma pesquisadora de políticas de gênero chamada Ma Kyung-hee, ela desenvolveu uma pesquisa em 2018 e esses foram os resultados. 72% dos homens na faixa dos 20 anos pensam que o recrutamento exclusivamente masculino é uma forma de discriminação de gênero e quase 65% acreditam que as mulheres também devem ser recrutadas. Quase 83% acreditam que, se possível, é melhor evitar o serviço militar e 68% acreditam que é uma perda de tempo. Outro fato sobre a Coreia que faz os homens se incomodarem com essa situação é a alta competitividade do mercado de trabalho. Nos últimos 10 anos, a taxa de desemprego dos jovens coreanos ela foi de 7% e hoje está na casa dos 10%. E se você incluir jovens que estão trabalhando de meio período ou estão na prisão, na escola, essa taxa sobe para 21%. E enquanto o país ele passou aí por um surto econômico dos anos 70 a 90, em que ele se tornou um país extremamente rico e desenvolvido, os jovens, eles não estão passando por isso. Os jovens estão aí crescendo numa economia lenta, mas mesmo com a economia lenta, o desemprego, os custos continuam crescendo. Moradia, aluguel em Seul ou em outras cidades são super caros. A competição por empregos, ela é intensa. Então, os antifeministas também dizem que é mais difícil arranjar emprego com as mulheres no mercado e também por causa dos programas do governo que querem trazer mais mulheres para o mercado de trabalho, que já é dominado por muitos e muitos homens. Então, para os antifeministas, a culpa do desemprego é a mulher e não a economia ou o governo. Em entrevista... Esse argumento, da forma que ela apresentou aqui, parece uma merda, né? Realmente, assim, tipo, os caras só estão culpando as mulheres porque agora tem menos emprego. Tipo, tá, ok, se as mulheres passam a fazer parte do mercado de trabalho, a competição vai aumentar, porque você está colocando aí um grande número de novos competidores, mas dane-se. É como tem que ser, né? Livre mercado, uma economia livre precisa ser livre para oferecer emprego para todo tipo de pessoa. Então, esse argumento, obviamente, é uma porcaria, para mim. Para a CNN, um homem disse que eu me preocupo se eu ficaria em desvantagem para encontrar emprego, porque antes era uma posição que eu poderia facilmente ter vencido por mérito, mas devido à cota de gênero, se eu não conseguir a posição, será injusto. Tá, peraí. Cota é um outro problema.
Isso aqui que ela tá falando. Tá, não. Aí eu não sei porque ela apresentou o argumento dessa forma exatamente, mas se a crítica deles é que existe uma cota para mulheres, aí a questão muda de figura. Aí realmente é discriminação, realmente é injustiça, realmente os dois sexos não estão sendo tratados de forma igual perante a lei, realmente o Estado está interferindo no mercado, realmente isso vai gerar uma taxa maior de desemprego entre os homens, aí todas as críticas que eles fizeram antes começam a fazer algum sentido. Se de fato o governo colocou uma cota para mulheres no mercado de trabalho. Não é só um incentivo. É porque ela falou, né? Porque existem incentivos aí do governo. É que incentivo pode ser o quê? Propaganda? Não. O incentivo é cota? Aí eu acho que eles já têm ali a sua razão. Se voltar ao vídeo, você vai ver a contradição. Como assim? Qual foi a contradição? A contradição que o cara apontou é que, tipo, ela falou, eles acham isso, e a culpa, no fim, é disso aqui. E botou só um ponto, sendo que, tipo, são vários pontos. Outra coisa que eles também acham injusto é o fato de existir universidade só para mulheres na Coreia do Sul. E lá tem por volta de 12 universidades exclusivamente para mulheres, enquanto para homens não tem nenhum. E algumas dessas universidades, elas são famosas por serem muito boas, então eles acham injusto eles não poderem estudar nelas. E também pelo fato de que na Coreia o número de estudantes de direito no país é limitado. Então tem uma questão importante aqui. Essas faculdades são públicas ou privadas? Porque, na minha opinião, uma faculdade privada deveria poder segmentar, né? Agora, se for pública, aí não tem o que falar. Obviamente é discriminação também, né? Obviamente o Estado está interferindo ali para privilegiar as mulheres, que elas têm opções a mais que só elas têm. Então, faltou essa pequena informação para saber se eu valido a crítica deles, a reclamação deles ou não. De qualquer forma, óbvio, já é injusto, já é um privilégio a mais que elas têm, né? 10 opções a mais de faculdade, sendo que algumas delas podem ser muito boas, onde a concorrência obviamente vai ser muito menor, uma vez que tem metade da população que não tem nem a possibilidade de querer ingressar nessas faculdades. Então, é um privilégio, é desigual, isso aí é inegável. Agora, se for pública, se for o Estado que está financiando, porque está pegando dinheiro de imposto de todo mundo para bancar essas faculdades e universidades exclusivas de mulheres, aí é ainda pior, né? Você deixando um número limitado faz com que as mulheres tenham vantagem, já que existem essas 12 universidades que têm o curso de Direito. Então existem mais mulheres que estudam o curso de Direito do que os homens. E todos esses pensamentos, eles se refletem muito na internet. E a pesquisadora Ma Kyung-hee, ela diz que homens que aprendem sobre feminismo na internet tendem a se tornar antifeministas. E existe um número muito grande, muito engajado de pessoas antifeministas na internet, e eles propõem boicote, protesto online, discussão, e isso tudo, gente, veio pra bolha do entretenimento. Um exemplo dessa confusão toda aconteceu com a idol Joy, do grupo Red Velvet, que em uma foto do Instagram ela estava usando uma camiseta escrito "Deveríamos todos ser feministas", e ela recebeu tanto comentário, gente, um monte de comentário, como por exemplo, "Isso vai afetar o grupo, por que ela está usando isso? Vou passar a ser fã do Blackpink". E também o comentário mais importante, que é: "Um girl group tem a coragem de dizer que é feminista, vai perder todos os seus fãs". E eu digo que essa mensagem é a mais importante porque o público de girl group no K-pop, ele é em sua maioria os homens coreanos. Então eles que compram álbum, compram ingresso de show, compram presentinhos, organizam fandom, eles são o público e são perder eles é um grande prejuízo. Então isso acaba se tornando algo muito prejudicial para a imagem de qualquer girl group. Por isso, ser um artista considerado feminista na Coreia é algo muito preocupante para eles. E sobre a mas pelo amor de Deus, né? O cara já fica lá, já tá enchendo a mina de dinheiro e ainda sabe que ela faz parte de um movimento que só ferra com ele. Querendo ou não, toda a sua renda vem dos homens que estão lá pagando tudo quanto é coisa pra você. Aí você usa uma camiseta falando que todo mundo devia ser feminista pra te privilegiar mais ainda, e um movimento que diz que esses caras que estão aí te bancando fazem parte de um sistema de ódio e opressão contra você. Se a pessoa tem um pouco de inteligência e amor próprio, ela deveria se incomodar com aquilo, eu acho, né? Tipo, sei lá. Pra mim eles estão certos nesse ponto.
camiseta da Joy do Red Velvet, ela não se pronunciou sobre o assunto, ela só deletou a imagem do Instagram. Mas isso, gente, aconteceu também com outros artistas do K-pop, como por exemplo o R.E.M. do BTS e a Irene do Red Velvet, que eles foram acusados de serem feministas por lerem um livro chamado Kim Ji-yoon, nascida em 1982, que é um romance considerado feminista. E como a Irene é de um girl group do Red Velvet, quando descobriram que a Irene leu esse livro, se espalhou na internet algumas imagens de fãs botando fogo na imagem dela pra mostrar que eles estavam muito indignados com isso. Outro caso aconteceu com o grupo Brave Girls, onde uma matéria dizia que a Brave Brothers, que é a empresa do Brave Girls, iriam processar as pessoas que estavam acusando a Yuna, que é uma das integrantes do grupo, falsamente de ser feminista. E nós do Ocidente, a gente olhou essa notícia e a gente achou muito estranho, porque a gente pensou, gente, o problema é atacar a menina e não ela ser feminista. Mas, como eu disse, pra empresa, o problema é ela ser considerada feminista. E isso poder resultar na perda de fãs, que é igual a... Cara, isso aqui é muito louco. Por quê? Porque lá acontece quase que um análogo ao que acontece aqui contra as tais minorias, né? O que acontece? O feminismo, de fato, tem um discurso de ódio contra os homens se você for analisar a sua base, né? Tipo, não tô falando que explicitamente elas vão estar dizendo que os homens são piores, devem morrer, a morte ao pênis e aquelas clássicas frases de feministas radicais, mas a teoria do movimento é uma teoria de ódio porque ela tá falando que o homem é um opressor, a mulher é uma oprimida num contexto geral. É isso, então... isso vai colocando um sentimento de ódio e revolta nas mulheres que são adeptas do movimento. É um movimento que discrimina, enfim. Tudo isso contra um gênero que costuma ser atingido diretamente por uma série de mazelas, né? Maior parte dos homicídios, maior parte dos moradores de rua, minoria nas faculdades. Todas essas características que poderiam ser usadas para justificar que o homem também é uma minoria social, não é mesmo? Você consegue falar isso, tipo... Por que um negro é uma minoria? E você geralmente vai usar essa argumentação. Olha só, população carcerária, a maior parte é negra. Também a maior parte é homem. Você vai falar, a maior parte dos desempregados são negros. Pô, a maior parte dos empregados são homens. A maior parte dos moradores de rua, das pessoas pobres, de baixa renda, são negros. A maior parte também são homens. Então, tipo, eles fazem parte de praticamente os mesmos contextos. O negro é marginalizado. Tá, o homem também é, então. Você tem uma situação porque, tipo, 80% dos moradores de rua são homens. Tá numa situação caótica, numa situação crítica. Claramente tem muitas vulnerabilidades sociais, mas você não encara o homem como uma minoria porque tem 1% que ocupa o poder, ou, sei lá, 1% que tem bilhões e bilhões, porque são grandes empresários, que passam essa impressão de que, não, o homem é que é o poderoso. Tá, mas e os outros 99% que são desfavorecidos pela lei? Que estão numa situação de vulnerabilidade social em vários aspectos diferentes, esses não contam? Por que eles não são considerados uma minoria? Então você tem um movimento que prega ativamente um discurso de ódio contra um grupo que possui uma série de mazelas sociais que são invisibilizadas muitas vezes por causa desse movimento. E aí o que acontece? Aqui ele ainda é cultuado e as feministas ainda conseguem promover cancelamentos e se um homem faz alguma coisa, ele é cancelado. Lá é o contrário. É praticamente como se eles já tivessem entendido que o feminismo é um movimento de ódio e feminista virou um xingamento quase que nem machista, racista, taxista, né? Homofóbico. Porque elas estão pregando discurso de ódio contra uma parcela que tem ali, né, oprimida da população em alguns aspectos, né? Então, tipo, enfim... Tem esse paralelo. Parece que, com o perdão do trocadilho meio politicamente incorreto, né? Eles abriram os olhos para essa situação muito antes da gente aqui no Ocidente e isso está causando essa revolta de forma que lá eles não querem ver uma pessoa pública assumindo o feminismo da mesma forma que aqui a gente considera extremamente errado uma pessoa pública fazendo um discurso racista, né? Então é realmente muito louco, quase uma realidade paralela. Perder dinheiro. A Yuna do Brave Girls, ela foi acusada de ser feminista quando ela usou em um MV uma camiseta escrito No Power Like Girl Power, que
que é não há poder como o poder de uma mulher, que é uma frase que a gente encontra em qualquer loja do Brasil, só que lá se tornou algo muito controverso justamente por esse assunto ser muito sensível. Então, essas... É que, sei lá, cara, não tem como não achar, tipo, é o velho duplo padrão. Você pensa, tipo, tá, se um cara tá usando não há poder como o poder branco, e aí esse cara vai ser cancelado e você vai entender, tipo, tá, entendi por que isso tá acontecendo. Por que o contrário não pode acontecer, né? Tipo, ela pode se sentir extremamente empoderada, sendo que já tem uma série de privilégios sociais, legais, já é favorecida pelo Estado, provavelmente já participa do grupo que contribui menos com os impostos e que recebe mais do governo. Uma série de fatores, fora tudo que eu já citei aqui, e ela ainda pode ir lá e usar essa camiseta sem ser taxada de, sei lá, intolerante, uma pessoa que discrimina, uma pessoa que separa os outros por grupos, assim como um supremacista ou um racista também fazem. Eu acho que pelo menos isso aqui é mais coerente, né, com todo o resto. Se a gente não suporta discriminação contra negros, contra LGBTs e contra mulheres mesmo, por que a gente acha tão aceitável quando é contra um homem? De fato, devia ser tão polêmico quanto, e feminista deveria ser tão ofensivo quanto racista e machista, na minha opinião, até porque elas continuam, no geral, perpetuando essa narrativa que trazem toda essa discriminação implícita no discurso, né? Como eu falei, que vem desde a base, então não... mas você tem que ver todas as vertentes diferentes de feminismo. Não, no final, elas vão partir da mesma base, e essa base por si só já é preconceituosa, já discrimina, então o problema já tá aí. As acusações aí de fulano é feminista, não sei o que, saiu da bolha do K-pop e foi parar nas Olimpíadas. Então a atleta Ansan, que foi vencedora de 3 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, ela foi criticada por ter o cabelo curto. Então existiam muitos comentários Isso na internet é não falando sobre a performance dela, mas sim o corte de cabelo dela. E o cabelo curto para os antifeministas acabou se tornando um símbolo do feminismo. E aquela que possui cabelo curto deve ser punida, deve ser boicotada. E no embalo, gente, da questão do cabelo curto, a líder de torcida Ha-ji-won, do time de beisebol Twins, ela foi altamente criticada por ter cortado o cabelo curto, e isso faz ela ser feminista. Ela foi no Instagram se defender e ela disse que ela não é feminista e que ela cortou o cabelo porque o cabelo estava muito danificado e ela quis voltar a ter o cabelo curto que nem ela tinha na época de treinamento. Mas é muito, sei lá, é muito louco mesmo assim, tipo... Aqui a gente tem o desculpa por ser homem, lá elas têm o desculpa por ser feminista. Tipo, não sou feminista, não me confundam, por favor. Tipo assim, eu sei que existe o padrão visual e realmente feministas tendem a usar mais cabelo curto do que conservadoras, mas, meu Deus do céu, né? Isso aqui é muito idiota e eu não preciso nem ficar explicando. Mas isso não significa que ela é feminista, porque ela não é. Por ela ser líder de torcida e o público dela ser quase todo masculino, ela perder esses fãs seria muito prejudicial, então ela foi na internet se defender. Aí você se pergunta, não tem ninguém que se defenda de outro jeito sem ser esse dia? Eu não sou feminista? Não tem outro jeito, não? Sim, gente, tem a atriz Ko Hye-sun, que ficou muito famosa por ter feito a novela Boys Over Flowers. E em apoio ao atleta e também à normalização do cabelo curto, ela postou no Instagram uma imagem dela de cabelinho curto, escrito "Liberdade ao cabelo curto". E também nós falamos sobre isso no plantão, então, por favor, toda quinta, 20h30, esteja com a gente. Liberdade. Beleza? Então, nisso, né, gente? Ela foi criticada, recebeu mensagens de ódio, ela foi boicotada. Só que, como o caso da atleta teve repercussão internacional, esse post dela acabou tendo também, então ela teve bastante apoio. E no dia seguinte dessa postagem, ela publicou uma foto de cabelo curto e ela deixou uma mensagem: "Eu sinto uma atmosfera que distorce feminista como uma expressão odiosa. Feministas são pessoas que rejeitam o convencional que a sociedade dá às mulheres e se movem para adquirir independência como ser humano. Isso não é para dividir homens e mulheres lateralmente. Eu escrevi isso com a esperança de que o significado de feminista não torne-se um símbolo distorcido." E algo também aconteceu que, para facilitar a vida dos antifeministas, eles fizeram um site chamado Check Femi, em que eles colocavam todos os artistas que eram considerados feministas ou que são suspeitos de serem feministas, para você poder aí saber quem você pode boicotar ou não. Entre os feministas estão a cantora Sunmi e a atriz Han Ye-ri, que participou do filme que foi indicado ao Oscar, Minari. E como suspeita de ser feminista, tem também a cantora Lee Hai. E depois de muitas críticas, o site foi retirado do ar. E ele não foi retirado do ar pelo motivo de que é muito ruim você colocar pessoas em um site para elas serem xingadas e boicotadas. Não foi esse o motivo. O motivo foi que muitas pessoas consideravam
consideraram injusto alguns artistas estarem nessa lista quando eles disseram algo que foi há muitos anos atrás. Ou seja, hoje em dia ele pode não ser mais feminista, então é injusto Feministas em esses artistas estarem desconstrução. nesse site, porque eles podem ser boicotados. Coreanos sem estão em outro razão. nível. E aí foi por isso que o site foi retirado do ar. E também uma das pessoas que está nesse site é a apresentadora JJ, que além de ter cabelo curto, ela entrou em uma polêmica esse ano por fazer um gesto. Ela foi vista fazendo um gesto com a mão ao pegar um pedaço de chocolate, e esse gesto para os antifeministas é considerado um gesto de ódio aos homens, feminista, anti-homem. Esse símbolo que vocês estão vendo, ele foi criado pelo movimento radical feminista da Coreia, chamado Megalia, e esse símbolo estaria representando as partes íntimas de um homem, mas também... Mano! Não, é muito, muito louco. Eu entrei num universo paralelo, porque, tipo assim, aqui no Brasil a gente tem a mesma polêmica nas questões raciais, velho. Cara, que doideira, mano. Impressionante, muito interessante, surreal, sei lá, curioso no mínimo. E novamente, né? É muito estranho. Novamente não, é a primeira vez que eu falo isso nesse vídeo aqui, mas já falei em outras oportunidades. É doideira total saber que aqui no Brasil, 99% das idols... Não, idols são as pessoas que cantam, né? Não são ARMYs, porque ARMYs é só do BTS, né? Enfim, as pessoas que curtem K-pop aqui no Brasil, no geral, são progressistinha. E eles adoram consumir um produto extremamente capitalista de um país extremamente capitalista, conservador e antifeminista, contra progressismo e lacração. Eles vão lá, eles adoram. A Coreia do Norte, eles não querem nem saber, né? Agora, a Coreia do Sul é maravilhosa. Por que é maravilhosa? Porque não tem toda essa bobagem de lacração desenfreada lá. Inclusive, lá eles combatem essa desgraça. Pô, K-pop, maior símbolo do conservadorismo, enfim, da direita mundial aí que a gente poderia ter, principalmente na cultura do entretenimento, junto com os animes ali, o Japão. É isso, mano. O Oriente tá anos-luz à nossa frente. É considerado um movimento de uma pinça ou de algo pequeno, ou quando você pega alguma coisa, você acaba fazendo esse movimento. E por causa desse gesto, ela foi considerada não apenas uma feminista, mas sim uma feminista radical, uma anti-homem, e por isso fizeram até uma petição para que ela fosse retirada do ar, que ela não tivesse mais programa de TV. E aí a caça ao símbolo anti-homem se tornou algo grande. Diversas, muitas ações publicitárias tiveram que retirar suas propagandas que estavam há anos no ar ou há anos em produtos, e foram muitos mesmos, e eu vou tentar colocar todos eles aqui, até mesmo propaganda em que a pessoa falava que o preço abaixou, e aí faz movimento, e eles não recebiam apenas uma ou duas mensagens pedindo pra que retirasse do ar. Aí que, ó, olha só, isso aqui mostra que também, tipo, tem muita coisa idiota, né? Nessa onda. O problema é que quando vira um movimento, quando vira essa militância que fiscaliza e cancela, vai ter esse monte de bobagem que a gente vê por aqui também. Por isso que também não é bom, não é positivo. É melhor porque, assim, tipo, o feminismo começou com isso. Então, eles começaram com essa lacração e agora estão tomando o anti-lacre, estão provando do próprio veneno. E pelo menos também quem está combatendo esse movimento utiliza argumentos mais coerentes, né? Utiliza de coisas que de fato estão acontecendo, então eu acho que eles têm lá a sua razão, tem mais razão no mínimo. Mas cancelamento não é uma coisa da hora, né? Não é uma coisa legal. Eu sou contra de forma geral. Talvez eu acho que a gente precisaria ter um pouquinho disso, pelo menos aqui no Ocidente, para começar a equilibrar as coisas, para começar a equalizar um pouco mais os lados, pelo menos, assim, deixar um pouco mais justo. Mas o ideal é que não tivesse nada dessa desgraça. Nenhum desses movimentos coletivistas e nada de cancelamento, e cada um pensa o que quer, acredita no que quiser, fala o que quiser, sem precisar ficar fiscalizando tudo e demitindo todas as pessoas de tudo quanto é lugar e se odiando. É uma droga, mano. O mundo tá extremamente dividido e eu não gosto disso, não quero isso. Óbvio que eu fomento um pouco disso quando eu fico criticando esses movimentos, mas porque eles são os criadores e os catalisadores de tudo isso, né? Mas sim muitas, e essas empresas, além de tirar as propagandas do ar, ela também pediu desculpas. Até mesmo a idol Chaeyoung, do grupo de K-pop iZone, ela teve o seu stories denunciado e retirado do ar, porque nesse stories ela estaria fazendo esse movimento de pinça, esse movimento de pequeno, ao mostrar uma amiga dela que estaria longe, e ela escreveu algo como minha pequena amiga, e foi denunciado como bullying e assédio, e foi retirado do ar. E eu lembro que eu estava vendo ao vivo isso, eu vi nos stories e falei, menina,
vai dar problema e existe alguma solução para acabar com esse conflito entre homens e mulheres na Coreia, a pesquisadora Ma Kyung-hee disse em entrevista para a CNN que esse conflito só será apaziguado quando a Coreia do Sul retirar o alistamento militar obrigatório. Ela diz que esse alistamento força uma masculinidade e faz com que os homens eles mantenham ela através do antifeminismo e talvez se isso fosse retirado, os homens poderiam achar outras formas de masculinidade que não sejam o antifeminismo. E na entrevista da CNN, um dos antifeministas entrevistados disse que se todos pudessem facilmente conseguir um emprego e a economia da Coreia estivesse crescendo, talvez eles não estariam lutando tanto um contra o outro. Então, gente, com todo esse vídeo, eu acho que deu um pouquinho para entender por que os homens coreanos eles odeiam tanto o feminismo, dá um pouco do contexto histórico e social. Você pode concordar com isso ou discordar, por favor, coloque nos comentários. Eu tentei não dar minha opinião, mas é muito difícil. Eu acho que durante o vídeo deu para perceber aí qual que foi a minha opinião. Eu vou adorar ler os comentários de vocês aqui embaixo. Mas informou muito bem, fez um bom trabalho jornalístico. E também vou adorar muito se você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família, salva ele, deixa o coração, deixa comentário, deixa tudo, gente. Quanto mais você comenta, mais like, mais compartilha. Bom, é isso, né? Bem interessante. O que eu tinha a acrescentar já acrescentei ao longo do vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Se quiser ir lá dar uma moral também para Midori, que fez esse bom trabalho jornalístico, ainda que provavelmente a gente discorde de muitos pontos. O trabalho dela foi bem feito e ela passou muitas informações que se não fosse por ela eu não saberia. Então achei bem legal ter esse conhecimento a mais aí. Espero que vocês também tenham gostado. E já pedi apoio, né? Pode usar o QR Code que está aparecendo na tela para doação do Pix, PicPay, pode se tornar membro do canal, se inscrever, compartilhar, deixar um like, um comentário para ajudar no engajamento, tudo aquilo que a gente sempre pede, né? Enfim, dá uma olhada nos links ali embaixo da descrição. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal, vendido como perfeição.